Bom dia, boa sexta-feira para todos. Igualmente. Ensinamento de Meixo Sama, Micróbios e Nuvens Espirituais. Publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lux Orient, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Surgimento dos micróbios. Os micróbios surgem naturalmente. Esta minha teoria é fundamentada na ciência de Deus. Quero explicá-la para que todos a entendam claramente. Não se trata, contudo, de um propósito fácil, porque o objetivo desta pesquisa encontra-se no lado espiritual, invisível. Portanto, não tem como comprovar materialmente, a não ser através de experiências, experimentar. Você aí tem comprovação, né? Mas provar cientificamente ainda não é possível. Embora o meu pensamento contrarie a ciência convencional, estou expondo a minha teoria com base em fatos. Por isso, acho impossível opiniões contrárias derrubarem esta minha tese. Vejamos então como surgem os micróbios, partindo de uma instância imaterial que vai se adensando até chegar a uma forma material. Espírito precede a matéria. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Os micróbios primeiro surgem no mundo espiritual, vão se adensando até tomar forma material, se materializa. Antes, porém, de começar a expor propriamente a minha teoria, devo esclarecer sobre a formação do universo. Até agora, mesmo tendo a ciência materialista atingido um progresso surpreendente, ainda não desvendou por completo o mistério da composição de um conjunto existencial tão complexo. Gostaria, portanto, que vocês lessem com muita atenção e meditassem sobre o que eu vou escrever agora. Estas minhas ideias poderão ajudá-los a despertar para os erros da medicina. Tenho também certeza de que vocês vão ficar bastante entusiasmados com descobertas deveras surpreendentes. Em primeiro lugar, portanto, devo dizer-lhes que este universo é composto de 3 diferentes dimensões, com as quais mantemos contato em maior ou menor escala, de acordo com a nossa sensibilidade. A primeira parte corresponde ao mundo material visível, a segunda ao material invisível, que pode ser contatado por meio dos microscópios ou outros meios científicos. Então, a parte material que a gente vê, né? E a parte material que a gente não vê, por exemplo, um micróbio, uma bactéria, a gente não enxerga, mas com o uso de microscópios consegue enxergar. É o plano dos micro-organismos, dos átomos, etc. A terceira parte diz respeito ao nível sutil, invisível e intocável, e que normalmente chamamos de mundo espiritual. Esse não tem como enxergar, a não ser pessoas que têm mediunidade de ver, né? São os sensitivos que veem a parte espiritual, né? Entretanto, como pode ser observado, a ciência convencional baseia-se somente nas 2 primeiras partes. Estuda e pesquisa apenas os fenômenos relacionados com os mundos materiais.
apresenta, portanto, uma grande falha, porque pelas minhas investigações, o mundo espiritual, ignorado como se nada fosse, detém na realidade a origem e a força do universo inteiro. Tudo se origina no mundo invisível, no mundo espiritual, no mundo sutil. Aquele mundo que a gente vai quando a gente morre. Tudo se origina lá. Lá. Não origina primeiro aqui para depois aparecer lá. Não, primeiro aparece lá, depois surge aqui. Materializa. Não é? Como, porém, os cientistas... Não, perdão. É pela intervenção desse poder que todos os seres crescem e se desenvolvem infinitamente na direção do eterno. Como, porém, os cientistas ignoram a realidade espiritual, têm convicção de que, por meio da ciência puramente materialistas, todas as questões serão resolvidas. Pela crença exagerada na matéria, negaram a existência do mundo espiritual e acabaram criando uma medicina cheia de defeitos que impera nos dias de hoje. Como resultado, os tratamentos atuais apenas oprimem os sintomas das doenças, tornando impossível a cura radical. Todas essas observações nos levam a comprovar que a medicina se desviou da sua essência. Está, portanto, fora do ponto focal, e à medida que progride, vai se desviando do caminho certo e ficando cada vez mais presa aos elementos superficiais e secundários. Por isso chegou à conclusão errada de que a causa da maioria das doenças são os micróbios. Não há, contudo, como sustentar essa dedução, pois ao solucionar uma doença A, surgem outras diferentes e mais complexas, B, C, D, etc. De fato, o que se deu não foi cura, mas uma alteração interna dos sintomas, a que a medicina chama de efeitos colaterais. Prosseguindo no meu raciocínio, quero também lhes mostrar como ocorre a relação entre o homem e o mundo espiritual. Evidentemente, o ser humano está presente nos três mundos. O corpo físico é composto de uma parte material visível e também de elementos materiais não perceptíveis aos nossos olhos. Você olha para uma pessoa, você vê a pessoa, mas você não vê as células dela, os vírus que tem dentro, as bactérias que existem circulando dentro da pessoa, não vê. Muito menos o espírito da pessoa, também não vê. Um ou outro vê. A verdadeira essência do homem, entretanto, é o espírito invisível, no qual se encontra a causa original de todas as doenças. Como a medicina admite que as moléstias atingem somente o corpo físico, considera sua origem apenas do ponto de vista material, e por isso acredita que as enfermidades são provocadas pela infiltração de micróbios no organismo. A medicina acredita assim. Pessoa ficou doente, pegou gripe. Gripe, o que a medicina fala? É um vírus. O vírus entrou dentro do seu corpo e está lá agindo. Né? Meixo-sama fala. Esse vírus primeiro surgiu no mundo espiritual. E ele não surgiu à toa.
Porque no corpo do ser humano, foi colocada muita impureza. Que tipo de impureza? Tudo aquilo que Deus não criou como alimento para o ser humano é impureza. O corpo criado por Deus não aceita alimento que não foi criado por Deus para ser consumido por um corpo que foi criado por Deus. Cada ser vivente nesse mundo, para cada um foi criado um alimento específico, ou vários alimentos. Mas o ser humano, há milhares de anos atrás, começou a comer todo tipo de alimento. A gente estudou isso, né? Primeira aulinha desse livro aqui, ou segunda, né? Que fala sobre o que é a doença. Então, comendo o que não era para comer, foi sujando sangue. Sujando o sangue, começou a ficar doente. E o corpo, quando a pessoa suja, o próprio corpo se limpa. Meixo Sama deu o nome a esse processo de purificação. Então a pessoa pegou gripe, medicina fala, entrou o vírus, fez estrago na pessoa. Meixo Sama fala, não é isso. A pessoa tem sujeira dentro, vírus veio para limpar essa sujeira. Então o vírus não é ruim, é bom. Gripe não é ruim, é maravilhoso. Mas só fala que pegar gripe é uma graça, uma bênção. Sinal que gosta muito da pessoa, né? Deixando pegar gripe. Que beleza, né? Alguma coisa está fazendo direitinho, né? Para receber graça assim. Esse pensamento. Não é, ai meu Deus, peguei gripe, ai que medo, pode virar pneumonia. Não. Simplesmente vai ocorrer uma limpeza. Toda aquela sujeira vai ser eliminada através de febre, catarro, coriza, né? Às vezes até diarreia dá junto. Eliminando, uma maravilha. Aí, vírus acabou de fazer a limpeza, some, morre. Cumpriu a função dele, se alimentar da impureza do ser humano. Por isso surge vírus, para se alimentar da impureza. Só que a medicina não vai até aí, ela vai até o nível do microscópio, não passa além, não vai além. Aí interpreta erradamente, porque não vai na origem. A origem está no mundo espiritual. Espírito da pessoa tem nuvem. Por causa dessas impurezas no sangue, criam nuvens no espírito. Esse Meixo Sama foi revelado para ele. Nessas nuvens começa a dissipar e aparece como esse vírus na nuvem espiritual. Começa a comer nuvem espiritual. Só que nuvem muito densa materializa. Aí vírus materializa, aparece dentro do corpo da pessoa. Incrível, né? Incrível. Surge. Incrível. Pois é. Para quem não acredita no mundo espiritual, nas coisas de Deus, nas revelações que Meixo Sama deu, isso é realmente incrível, ou seja, inacreditável. A pessoa não acredita. Não acredita. Ah, isso é mentira, não é? Mas para aqueles que acreditaram e entenderam, e estão então deixando a gripe seguir o curso natural dela, vai ter uma grande limpeza no corpo, assim consegue viver mais e melhor. Consegue fazer a atividade que tem que fazer. Senão, aquilo vai acumulando, e a pessoa fica inativa. Porque essa toxina vai juntando em outros locais do corpo e começa a pressionar.
fígado, estômago, intestino, a pessoa começa a ter mau funcionamento de todos os órgãos do corpo. Já não funciona direito mais. E aí, uma hora, quando vier a limpeza disso, a pessoa às vezes não aguenta. De acordo com esse conceito, o inimigo vem de fora, mas pela minha teoria, ele se origina dentro do corpo humano. É por isso que a medicina fala em contágios por meio de micróbios. Eu, porém, acredito no surgimento natural deles no interior do corpo do ser humano. Tem doença contagiosa. Se você falasse isso para Meshama, ele ia falar, não existe. Mas gripe pega? Não pega. Covid pega? Não pega. Sarampo, catapora, pega? Não pega. Assim, se nosso espírito tiver muita nuvem, muita toxina, vírus que estava numa pessoa, sai pela saliva, não sei o que, vírus entra dentro de você, vírus pulou em você, voou, veio através do ar, entrou. Dentro de você, achou alimento que ele gosta, impureza, toxina. Ele vai se alimentar disso, proliferar. Vai proliferar, não vai morrer de fome. Tem comida? Então vem vírus. Vírus vem. Só que ele não veio à toa. Ele tinha que vir. Para limpar. Isso é maravilhoso. Entender isso é uma graça de Deus. Colocar isso em prática na nossa vida é uma bênção. Não gasta mais nenhum dinheiro com convênio médico. Não gasta mais nenhum dinheiro com hospital, tratamento médico, consulta, nada. Uma grande economia, hein? Se você calcular em 10 anos, quanto deu para economizar? Não é? Esse é motivo de muita gratidão. O ser humano sem saúde não consegue fazer nada. Nem trabalhar, às vezes nem dentro da própria casa não consegue fazer mais nada. Saúde mental, física, espiritual é motivo de muito agradecimento, né? E essa saúde é conquistada através desse processo de limpeza do corpo chamado purificação. Quanto mais limpa, mais saúde você adquire para fazer as atividades que você tem que fazer. Tem força para fazer, senão não tem. Às vezes tem até força, não tem ânimo. Cabeça não está boa. Cabeça não estiver boa, corpo não vai estar bom. Não fica bom. Hoje em dia, a maioria das pessoas está com problema mental. Isso é nítido, acho que para todos, não é? Nítido. Não é só aqui dentro da igreja, é muito mais nítido. Mas, pessoa que trabalha na rua, conversando com as pessoas, atendendo um, atendendo outro, vê o nível de insanidade das pessoas. Pessoa extremamente materialista, extremamente egoísta, só pensa em lucro. É raro, encontra, mas não é muito. Pessoa que jamais pensa no outro, pensa no próximo, né? Se preocupa com o bem-estar do outro. Você tem a sua profissão, mas dentro da sua profissão você não pensa só ganhar dinheiro.
Você pensa em fazer coisa boa para aquela pessoa que está procurando você. Aí aquela pessoa pagando, né? Sua vida, seu conforto, suas coisas. Assim seria já melhor, né? Mas você não querendo vender qualquer coisa porcaria, só para ganhar o dinheiro, não querendo atender, né? Quem trabalha com atendimento, de qualquer forma, porque sabe que o emprego é garantido, né? No caso de servidor público, não é? Era do dia vai ser caracterizado pelo sucesso das pessoas que agem com Makoto. Pessoa que tiver Makoto vai ter sucesso, vai ter abundância de recurso material, mas as que não tiverem vai ter escassez, vai faltar tudo, vai faltar dinheiro, saúde e paz. Não vive em paz. Não tem paz, não tem dinheiro, não tem saúde. Mergulhado na doença, na pobreza e no conflito. Pela teoria da medicina, baseada no aparecimento externo, os micróbios podem ser detectados por máquinas, mas a minha, do interno, é difícil ser comprovada. Daí ter gerado algumas incertezas, até hoje ainda existentes. Para abolir tais dúvidas, eu preciso antes esclarecer sobre a formação do espírito do ser humano. Na verdade, é uma manifestação de vida altamente densa e infinitamente sutil, da qual nem mesmo um microscópio dos mais avançados consegue perceber uma minúscula partícula que seja. Agora ele tem uma parte, ele começa a explicar, né, sobre como é que surgem as doenças. Eu vou continuar porque senão fica cortado. De sexta-feira é tranquilo aqui, o movimento. Vamos estudar isso também, não tem problema. Tem bateria, dá para gravar. Né? Então, vamos lá. Como surgem as doenças? Em princípio, as doenças resultam de nuvens que envolvem total ou parcialmente o espírito. São elas, as nuvens, provocadas por duas causas. A primeira é a prática do pecado, em consequência do qual as máculas e impurezas vão sendo acumuladas no espírito. Pecado. O que é pecado? Pecado é você fazer sofrimento para outra pessoa. Matar, roubar, espancar, bater, maltratar, judiar, né? Fazer com que outras pessoas tenham ódio de você, raiva de você, mágoa com você. Aí, nuvem aparece no seu espírito. Dessa maneira. Ou você praticando maldades, falando mal de outras pessoas, falando mal dos políticos, falando mal do universo inteiro. Ou você reclamando que está muito frio, reclamando que está muito calor, reclamando que o sapato está apertado, reclamando que não tem dinheiro, reclamando que não tem saúde, reclamando que não tem paz, reclamando do pai, da mãe, do filho, do cachorro, do papagaio, do vizinho, de todo mundo. Criando muita nuvem no seu espírito. Não é? Essa é uma maneira. Tais problemas fundamentam-se, pois,
na lei de causa e efeito, ou seja, a lei do karma. Você semeou maldade, coisa negativa, o que vai receber? O que vai colher daquilo que plantou? Coisa negativa. Coisa negativa. Se hoje nós estamos tendo problema, dificuldade, sofrimento, é porque no passado, nessa vida, ou até em outras vidas, nós semeamos o mal. Agora estamos colhendo o mal. Não adianta reclamar, pelo contrário, precisa mais é agradecer de estar colhendo aquilo que você mesmo plantou, porque depois que você colheu, acabou. Você plantou um alface, você tirou esse alface que você plantou, comeu, acabou. Se você só plantou um, né? Mas se você plantou 1000, 1000 você vai ter que comer. Se você fez um pecado vai voltar. Se você fez 1000 vai voltar. Se você fez uma coisa boa vai voltar. Se você fez 1000 coisas ruins e 2000 coisas boas, você vai colher 2000 menos 1000 coisas boas. Porque o ser humano erra. Mas o ser humano também acerta. O lance é acertar mais do que errar, né? Além disso, tem o peso do pecado, não é? Você ajudou 1000 velhinhos a atravessar a rua e matou 500 velhinhos. Você não vai colher nada bom. Porque peso de matar é muito maior do que peso de atravessar a rua, ajudar atravessando a rua. Precisa praticar o bem, né? Fortemente. Pessoa que está purificando muito, precisa muito praticar o bem, para inverter a situação, né? Tais problemas fundamentam-se na lei de causa e efeito. Assim, toda vez que alguém causa sofrimento aos outros ou prejudica a sociedade, recebe em forma de mácula o resultado do mal que praticou. A segunda maneira de acumular nuvens do espírito é pelas toxinas hereditárias e as produzidas pelos remédios usados após o nascimento. Uma coisa é você fez maldade. Outra coisa é você envenenou o seu sangue. Depois que nasceu. Mas quando nasce, sangue de pai, sangue de mãe, já é impuro. Já é sujeira, sujeira passa para o bebê, para o feto. Já na barriga da mãe, sujeira entra. Criança já nasce com nuvem espiritual. E aí é interessante, né? A pessoa praticou é muito boa, pratica o bem, mas toma muito remédio. Vida não vai. Não vai. E às vezes coisa tão boba, né? Remédio para gripe, remédio, passa remédio para o chulé, enche o sovaco de desodorante forte, não deixa o corpo respirar, come comida cheia de veneno, compra morango na feira, morango não dá para comer, tomate não dá para comer, pimentão não dá para comer, tudo envenenado.
Não dá para comer mesmo. Ou compra orgânico, ou planta. O ideal seria a pessoa plantar. Pessoa que tem quintal, mora. O Brasil é um país enorme, tem terra, né? Tem terra. E planta. Esse é o maior benefício, viu? E é uma dedicação tão boa, traz um benefício tão grande, principalmente quando você plantando a mais para oferecer para os outros. Deus se agrada tanto. Sobre esse assunto vou falar em outra ocasião. O importante agora é esclarecer o conceito de nuvens do Espírito, as quais, na sua essência, assemelham-se às que se formam no céu. Ou, em outras palavras, é como se fosse uma junção do corpo com o hidrogênio. Ainda com relação às nuvens do céu, existem aquelas resultantes da associação de elementos puros, como os cirrus-cúmulos, indicativas de tempo bom. Aquela nuvenzinha quase bem leve, bem transparente, que chega até a enfeitar o céu, fica até bonito, né? Tem nuvem que é escura, pesado, nuvem de tempestade, né? Por outro lado, acontece de se formarem outras, escuras e pesadas, que devem ser eliminadas por chuvas, ventos, tempestades, etc. Fenômenos esses que simbolizam a ocorrência de uma ação purificadora para limpar a natureza. Por ignorar a verdadeira causa das enfermidades, a medicina convencional as impede de exercer sua função, qual seja limpar o corpo humano. Então, cada vez que uma moléstia é interrompida, cessa a ação purificadora e as nuvens aumentam. Esse é o principal ponto focal do ensinamento de... Pode não ter entendido nada até agora. Se entender isso, entendeu tudo. Isso é o principal. Cada vez que uma moléstia é interrompida, a ação purificadora cessa e surgem mais nuvens espirituais. Moléstia é doença. Qualquer doença. Qualquer doença. Eu estou com dor no braço, o que eu faço? Nada. Ou melhor, chorei. Pratico o bem, chorei. Às vezes dor no braço é porque a pessoa praticando muita coisa negativa, mal. Não é porque tomou remédio. Muita dor na mão, porque às vezes é egoísmo. Egoísmo. Estou com muito problema no ouvido, às vezes é porque falou muito mal, fez alguém através do ouvido sofrer muito, magoou através da palavra outra pessoa. Estou com dor de dente. Às vezes falou muita, que não era para falar. Cada dor tem uma causa. Né? Garganta. Toda dor, toda purificação, Meixo Sama fala, deixa, não vai no médico, não toma remédio. Ele não obriga, ele explica que você indo no médico, tomando remédio, o médico vai fazer o quê? Vai te dar um tratamento à base de remédio, muito provavelmente, ou de qualquer outra coisa que faça com que sua doença pare. Corta o processo natural de purificação. Seu espírito vai ficar com aquele monte de nuvem. Essas nuvens fazem o nosso espírito ficar pesado. Cai naqueles 180 camadas do mundo espiritual para níveis de muito sofrimento. Aí não adianta fazer nada. Não, eu tomo remédio, mas eu ministro jorei no remédio antes de tomar. Não adianta.
Que isso? Se você entendeu que esse processo de doença é bom, você nunca vai tentar impedir esse processo. Com nada, nem com chazinho, nem com massagem, nem com jorei você vai tentar. Porque muita pessoa fica doente e fala, nossa, ministra, jorei porque eu estou purificando muito. E bom, está purificando, está limpando. Jorei não é curar, hein? Jorei é eliminar nuvem através do espírito do fogo. E eliminar toxina do corpo através da intensificação da força da pessoa para poder purificar. Ou seja, você recebe jorei, você vai ficar doente, purificar. Quem não quer ficar doente, não quer purificar, não receba jorei. Vai ficar do mesmo jeito, não tem jeito. O corpo faz isso, não é o jorei. O jorei, ele acelera o processo. Esse processo, você, ao invés de você ficar 10 anos para limpar 1 quilo de toxina do corpo, recebendo o jorei, você fica 1 ano para limpar. Então, em vez de você demorar 10 anos para limpar a sujeira do corpo físico e as nuvens do corpo espiritual, e aí subir um pouquinho e sua vida melhorar, em 1 ano melhora muito. Melhora muito. Muito mesmo. Principalmente a consciência. A distinção entre o bem e o mal. A quantidade de amor no coração aumenta. A pessoa fica amoroso. Não é amoroso só com pai, mãe, filho, família. Por favor, né? Isso é egoísmo. Amoroso com o mundo. Amoroso com tudo. Amoroso com um óculos. Tem pessoa que pega óculos e fala, não tá nem aí. Tem pessoa que, com cuidado, né? Tratando, sempre limpando, fazendo aquilo durar ao máximo, vivificando as coisas. Michi-sama, roupa dele, ele costurava essa coisa, ia abrindo assim, ele ia costurando até para usar, ele vivificava. Guardanapo, ele limpava, virava do outro lado, limpava de novo, virava do outro, virava do avesso, até, né? Não era desperdício de nada. Comia arroz, não deixava 1 grão de arroz no prato. Porque sabia que 1 grão de arroz nasce 88 grãos de arroz. 88 é infinito, né? Símbolo, 2, infinito. Né? Então não pode desperdiçar. Tem tanta gente passando fome. Aqui no Brasil, eu acho que é um dos países que mais desperdiça. Isso é falta de macotô, egoísmo. Pequena coisa, simples, hein? Falando. Já é como pecado isso. Não é que Deus vai castigar você criando nuvem para você mesmo, agindo errado, né? Ao mesmo tempo surge uma nova espécie de micróbio, quando a purificação é interrompida, não é? Você pegou um vírus, tomou antibiótico, matou, micróbio, matou mesmo. Só que você colocou veneno no corpo. Além disso, aquele veneno que estava saindo, que você impediu através do remédio, se juntou com esse outro, aumentou. Aí aparece outro. Surge outro no mundo espiritual, se alimenta e depois materializa no seu corpo outro tipo de coisa já. Pior do que a primeira. Ao mesmo tempo surge uma nova espécie de micróbio, muito primitiva, quase imaterial, que vai evoluindo para formas cada vez mais complexas, mais densas,
até chegar a uma instância material, alcançando um tamanho possível de ser detectado pelo microscópio. Então, para curar radicalmente as doenças, é preciso, antes de tudo, eliminar as nuvens espirituais, nas quais se encontra a causa da origem dos micróbios. Esse princípio, entretanto, está num nível muito mais elevado do que aquele em que se encontra a ciência convencional. Bom, para não alongar muito, é o seguinte. Meixo Sama então fala que todo o problema do ser humano está no espírito, não é o corpo. O problema é nuvem que tem no espírito da pessoa, que vai juntando aquele monte de nuvem, fica como aquela nuvem pesada no céu, aí chove, purifica. Messiânico, não é messiânico, todo mundo purifica. Purifica. Isso que faz ainda existir vida no planeta. Aí purifica. Essa nuvem se origina de duas maneiras, então. Prática de maldade, pecado. Intoxicação do sangue. Sangue é espírito materializado. Seu espírito foi ficando condensado, concentrado, aí materializou esse corpo, né? Esse corpo. Espírito dentro do corpo, junto. Sangue suja, aparece nuvem no corpo espiritual. Como que suja o sangue? Tudo que põe na boca, ou injeção, pode ser no ouvido, pinga, no olho, né? No nariz, tudo que é buraco. Aí, aquilo suja o sangue. Suja. Não é criado por Deus como alimento para o ser humano, como uva, maçã, pera, abacaxi, abacate, mandioca, batata, cenoura, rúcula, alface, couve, né? Peixe, frango, carne. Se isso tudo que eu falei for contaminado por agrotóxico, esse agrotóxico suja o corpo da pessoa. Ou mesmo por adubo, tá? Suja o corpo. Cria nuvem. Espírito cheio de nuvem fica pesado, cai. Não é? Reino divino, purgatório e inferno. Cai, às vezes chega no inferno. Vida da pessoa que vai sempre sujando, tomando um monte de remédio, cai num nível infernal de vida. Isso se materializa na vida da pessoa. Você vê que a pessoa não tem, vida da pessoa não tem felicidade. Já viu uma pessoa que toma muito remédio feliz? Difícil, né? Duas formas, então, de acumular nuvem: maldade, sangue sujo, né? O que precisa fazer? Corpo se limpa sozinho dessa sujeira. Deixar o corpo se limpar. Além disso, Deus deu, através de Meixo Sama, uma coisa chamada Jorei, luz divina que elimina a nuvem do espírito da pessoa. Receber Jorei, ministrar Jorei. Praticar o bem. Praticando o bem, você vai colher o bem, ou pelo menos minimizar o mal que você teria que colher. Pelo menos isso. Minimiza, né? Tudo isso
Meixo Sama ficou sabendo diretamente de Deus Criador. Deus Criador. E revelou tudo isso para nós, ensinou, escreveu, como esse ensinamento que a gente acabou de ler, ele mesmo escreveu, revisou, colocou, publicou e pediu para distribuir para o mundo inteiro. Por que ele pediu para isso ir para o mundo inteiro? Para contar isso para o mundo inteiro. Falar. Aprender, você mesmo aprendeu, sabe, praticou, não é só saber na cabeça, tem que praticar, né? Você ficou doente, não tomou remédio, não fez nada, recebeu o jorei, doença passou. Passou. Não é? O pessoal fala, doença curou. Curou o quê? Primeiro, doença não é... Doença tem uma conotação negativa. Você estava purificando. Purificar é bom. Deixa essa limpeza ocorrer. Quando acabar de limpar, você volta a ter a vida normal. Efeitos desagradáveis, dor, diarreia, vômito, não sei o que, passa. Então, deixar. Ensinar isso para as pessoas. Não adianta isso ser um segredo de ministros e reverendos, se é que. Isso tem que ser para os membros. Membro, pelo menos. Membro tem que ensinar para a pessoa que não é membro. Aí talvez a pessoa pode entrar nesse caminho. Porque é um caminho que leva a uma vida de paz, de abundância e de saúde. É uma vida muito melhor. Problema que tinha, todo desconforto que vem através de doença, pobreza e conflito, vai sendo eliminado. A pessoa transforma maneira de viver, passa a ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Nossa função é ser boca de Meixo Sama, mão de Meixo Sama. Não é só para nós, isso é muito egoísmo. Isso cria nuvem, viu? Espiritual. A pessoa, por exemplo, recebe o Ricardo e não ministra jorei. Como assim? Pessoa se filia a uma igreja e não ajuda nada na igreja. Como assim? Foi a partir dali que você nasceu sua fé. Você tem que ajudar aquele lugar. Não pode cuspir o prato que comeu. É claro que todo pai, mãe tem filho, não é a vida inteira. Uma hora filho anda sozinho, mas tem que andar. Não é filho sair, afastar e some e não está fazendo nada, só fazendo desgraça. Não é? Como, por exemplo, aqui a gente é filho do Templo Luz do Oriente. Né? Então, hoje andando sozinho. Mas isso aí precisa mais pessoas abrir. Na época de Meixo Sama, ou mesmo quando o reverendo veio para o Brasil, abria tanto lugar. Pessoa mesmo falava, me dá o ensinamento, me dá aí que eu vou fazer. Eu faço. Cidade que eu moro não tem, vou fazer. Ou tem, mas não fala isso. Então na minha cidade vou falar, vou divulgar, vou fazer. Aí põe foto de Meixo Sama na casa, ou desenho de Canon, faz pequeno altar, te convida a pessoa. Ai, estou tão assim, vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Não tem igreja. Aqui tem igreja. Fácil, né? Às vezes você só dá o endereço, só vai lá, a pessoa vem. Né? Às vezes você tem que trazer, vem junto. Senão a pessoa não vem.
Mas às vezes na sua casa, você tem do altar, a pessoa começa a falar, que bonito, o que é isso? Isso é isso. Divulgar, né? Trabalhar para Deus. Precisa, viu? Precisa. Acho que Deus ainda quer salvar mais alguém. Acho que tem gente ainda que pode ser que vai entender tudo isso. A maioria não vai. Ontem a gente leu, né? Meixo Sama falando que nem 10% ia se salvar através de um livro. Nem 10%. Mas, se a gente falar para 100 pessoas e 10 mortos, se você matou 10 pessoas outra vida e fez 10 membros, você resgatou 10 pessoas que você matou. 10 almas. Você mudou. Tirou a pessoa do inferno e levou para o céu. Né? Tem que formar membro. Não é possível membro não formar. Tem que formar, virar. Vem, pessoa. Meixo Sama manda, todo dia vem. A pessoa tem que vir. Tem que sentir. Jorei tem que ser bem ministrado, bem canalizado. A pessoa tem que sentir efeito. Depois você tem que conversar com a pessoa, explicar aquilo que você sentir que pode falar, pode falar. Pode falar. Você falando com essa, querendo servir, ser útil para Deus, força do Kototama vai mexer, balançar a pessoa. Balança mesmo, viu? O espírito da pessoa estremece. A pessoa, às vezes você está falando, a pessoa regala até o olho, sente arrepio e tudo. Cumprir nossa missão, né? Tá bom. Muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser.